A nossa Bíblia em Lucas capítulo 17. Hoje é uma noite onde vamos celebrar a ceia do Senhor. Graças a Deus. Nós temos que fazer os cultos ainda com esse número mais reduzido. Nossa região aqui subiu aí de fase no plano São Paulo lá, mas ainda o prefeito ainda nos deixou com 20% por enquanto as igrejas de capacidade do local. Mas já é um privilégio a gente poder se reunir, mesmo que seja um pequeno número, é um privilégio a gente estar junto. Lucas capítulo 17, eu vou ler o verso de número 26 até o verso de número 30. Diz assim a palavra do Senhor: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Amém. Graças a Deus. Palavra do Senhor maravilhosa para a nossa vida. Vamos orar com o nosso coração aberto diante de Deus. Vamos pedir que o Senhor continue guardando e abençoando a sua igreja, abençoando a todos os irmãos que estão aqui, os que não puderam estar conosco esta noite. É realmente uma alegria poder nos reunirmos, mas lembramos dos irmãos que não podem estar conosco aqui também. Fecha os teus olhos. Senhor Deus maravilhoso, graças te damos pelo privilégio de estar juntos mais uma vez. Ó Deus, o Senhor nos deu essa alegria de nos reunirmos novamente como igreja do Senhor esta noite. É uma alegria estar com todos os irmãos aqui juntos, reunidos em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção sobre os irmãos que se reúnem, pedimos a tua proteção sobre eles, a graça, a paz de Cristo sobre o coração dos irmãos. Pedimos a tua bênção, ó Pai, sobre aqueles também que não podem estar conosco. O Senhor sabe a dificuldade de cada um, aqueles que têm risco, aqueles que precisam estar em isolamento em casa. Ó Deus, guarda a vida deles também, protege-os, estenda as tuas mãos, ó Pai, para fortalecer a tua igreja. Desperta a tua igreja, aviva a tua igreja no mundo inteiro. Ó Pai, precisamos de um despertamento, precisamos de um avivamento, precisamos de mudança de vida. Transforma o coração do teu povo, fortalece a tua igreja em todos os lugares, ó Pai. Senhor amado, abençoa, Senhor, a nossa nação, abençoa as autoridades do nosso país, ó Pai, que tenham, Senhor, sabedoria, discernimento para lidar com a situação. Ó Pai, fortalece o coração de toda a tua igreja, anima o teu povo pelo poder do teu Espírito. Ó Deus, desperta os corações, Senhor, que haja conversões, que haja mudança de vida, que haja transformação, ó Pai. Fortalece, Senhor, toda a tua igreja onde estiver. Deus amado, abençoe o nosso país e as demais nações. Abençoa aqueles que sofrem nos hospitais, aqueles que estão, ó Deus, na UTI internados. Senhor, estenda as tuas mãos para fortalecê-los, ó Pai. Pedimos a tua bênção sobre cada um deles, Pai. Pedimos que a tua palavra venha falar conosco esta noite, pelo poder do teu Espírito Santo. Cremos na tua palavra é verdadeira, é eficaz, é poderosa, transformadora. Pedimos a tua graça, Senhor,
em nossa reunião que fazemos em nome de Jesus esta noite, que haja cura, que haja libertação, que haja manifestação do teu poder sobre os corações, sobre a vida da igreja, aos que me ouvem, Senhor, pela internet, a todos, ó Pai, que estão ligados aqui, ó Pai, que a graça do Senhor os atinja. Abençoa os demais pastores, abençoa os líderes da tua igreja, aqueles que cuidam do rebanho, ó Deus, abençoe, Senhor, a todos os que fortaleça, que sejam revestidos do poder, da graça do teu Espírito Santo, que mantenham firme a esperança em Cristo Jesus, que mantenham a paz no coração e a confiança em Cristo Jesus. Nós pedimos a Deus e te agradecemos por tudo, no santo nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amados irmãos, esse é um dos textos que eu gosto muito de ler e citar sempre. E ele me chamou a atenção nesses dias. Por isso eu quero compartilhar com os irmãos que o Senhor está, creio eu, trabalhando no meu coração em relação aos assuntos do arrebatamento da igreja, da volta de Cristo para buscar o seu povo. Esse é um assunto que sempre me encanta, que sempre mexe comigo, mas nos últimos tempos tenho sentido fortemente em meu coração de falar sobre o arrebatamento da igreja, de falar sobre a volta de Jesus. E já comecei a gravar uma série de vídeos que vou em breve, se Deus permitir, começar a postar novamente no YouTube, vídeos sobre a escatologia. Então, como os irmãos sabem, ainda estou falando sobre a hermenêutica bíblica. Toda semana, terça ou quarta-feira, eu posto um vídeo sobre hermenêutica bíblica, dando alguns princípios que nos ajudam a interpretar a palavra de Deus. Mas fui tocado em meu coração para começar a gravar também sobre a escatologia, ou o fim dos tempos, e falar sobre o arrebatamento da igreja. Esse é um assunto que está queimando no meu coração. Então em breve estarei postando também. E hoje eu não poderia deixar de falar sobre este assunto. Nesses dias de pandemia, eu acho que um anseio de muitas pessoas é para que as coisas voltem à normalidade. Uma frase que muito se fala é: vai passar. A televisão fala toda hora, os meios de comunicação, a internet, vai passar, vai passar. Significa o quê? Vai voltar à normalidade as coisas. E por que isso? Por que esse anseio? Porque a perda da normalidade, ela gera insegurança no coração das pessoas. A perda da normalidade, ela gera ansiedade no coração da gente. Quando há uma sensação de normalidade, ou seja, quando há uma sensação de que tudo vai voltar ao normal, como sempre foi, então isso traz um certo conforto, isso traz uma certa segurança para as pessoas. Mas na realidade há um grande perigo na dita normalidade. Qual é o perigo da normalidade? Dentre os muitos perigos, um deles é o de que a normalidade nos faz pensar
que ela é perpétua, que ela é permanente, que ela nunca vai nos deixar. Ou seja, a normalidade não nos prepara para a sua despedida. E nesta, muitos pregadores começaram a esquecer que a normalidade um dia vai deixar de existir e vai ceder espaço para uma outra realidade. Inclusive, bons pregadores e teólogos, eu ouvi afirmar, dizendo que as coisas sempre vão ser como sempre foram, e que o mundo vai continuar sempre do mesmo jeito que sempre foi. Este é um engano, é uma falácia. O texto que nós lemos hoje é uma fala de Jesus que aborda dois relatos da história bíblica no Antigo Testamento. Ele fala do relato sobre Noé e o dilúvio, e ele fala também sobre o relato de Ló e a destruição de Sodoma e Gomorra. Foram dois fatos marcantes na história da humanidade. O primeiro fato foi de conotações globais, quando Deus destruiu a terra em água e salvou apenas 8 pessoas dentro de uma arca cheia de bichos, de animais. Quando Deus derramou o dilúvio sobre a terra. O segundo fato que marcou a história foi local, foi a destruição de Sodoma e Gomorra, quando Ló foi arrancado com sua família da cidade de Sodoma, e Deus destruiu a Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Dois fatos marcantes na história da humanidade, mas muito mais que simplesmente fatos históricos. Essas duas histórias, elas são na verdade metáforas, são figuras do final dos tempos. É por isso que Jesus evoca essas histórias para falar da sua vinda. Jesus traz à tona novamente essas histórias, tanto de Noé quanto de Ló, para se referir ao final dos tempos. Ele diz: assim como foi nos dias de Noé, ele disse: acontecerá a mesma coisa, ou aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. Então Jesus traz essas histórias em comparação com a sua vinda, porque essas histórias não foram apenas fatos históricos. Deus muitas vezes espelha na história o que Ele vai fazer no futuro. Deus muitas vezes marca fatos históricos de forma com que eles representem muito mais do que simplesmente aqueles atos naqueles momentos. Deus muitas vezes traz uma realidade num período que tem uma significância naquele período, mas que tem uma profundidade muito maior, porque remete a elementos que ainda vão acontecer de uma abrangência muito mais significativa num futuro. Então aqui nós podemos observar algumas coisas importantes esta noite, baseados na história de Noé e na história de Ló,
e pensando a partir da perspectiva do que Jesus disse, podemos observar aqui que, em primeiro lugar, o pecado da humanidade é algo sempre presente na história e absolutamente contagiante. O pecado da humanidade é algo presente e contagiante, assim como foi nos dias de Noé, porque no dia de Noé, o mundo se encheu de malignidade, o mundo se encheu de pecado de tal forma, e creio eu que a história de Noé nos mostra que Deus tem uma medida para o pecado da humanidade. Deus tem uma medida, nós não sabemos o quanto é essa medida, mas Ele me parece mostrar isso nos relatos bíblicos, que Deus tem uma medida, e que para a época, no mundo de Noé, o pecado chegou naquele nível, naquele limite, e quando chegou, Deus destruiu o mundo em água. Isso é retratado também da mesma forma em Sodoma e Gomorra, porque as cidades de Sodoma e Gomorra, nos dias de Ló, elas se tornaram perversas, imorais, e a imoralidade de Sodoma e Gomorra chegou naquele nível, naquele limite de Deus. Quando chegou no limite, Deus destruiu as cidades com fogo. E assim foi também com as nações dos heveus, heteus, amorreus, jebuseus, que habitavam na terra de Canaã antes da posse pelo povo de Israel da terra. E Deus diz para Abraão que ainda a medida da iniquidade dos povos que estavam lá não tinha se completado, mas que quando se completasse, Deus enviaria os exércitos de Israel para destruí-los e arrancá-los da face da terra. Então essas são lições que nos mostram que me parece que Deus tem um ponto, Deus tem um nível, um limite que Ele estabeleceu para a iniquidade, a proliferação da iniquidade no mundo, e que quando chegar este limite, então virá a destruição sobre a terra. Agora, o dilúvio, Sodoma e Gomorra, são apenas sombras de uma realidade muito pior que vai acontecer no futuro, porque Deus sempre trabalha assim: primeiro vem a sombra, depois vem a realidade da coisa. Primeiro vem as amostras do que acontecerá, depois vem a realidade da totalidade da coisa. Foi assim com o pecado de Israel. Eles pecaram até que chegou o limite. Deus mandou as tribos de Senaqueribe da Síria e destruíram o reino norte de Israel. O reino sul depois foi destruído pelos babilônios. Então Deus vai trabalhando por metáforas, por símbolos na história bíblica, para representar a realidade última. E é assim também com a maldade de homens. Nós tivemos Amã no Antigo Testamento, na época de Esther, que tentou destruir o povo de Israel da face da terra. Nós tivemos os filisteus, que odiavam o povo de Israel, tentaram exterminar o povo de Israel. Depois disso nós tivemos Antíoco Epifânio, que foi um rei seleucida do 3º século antes de Cristo, 2º século antes de Cristo, que tentou destruir o povo de Israel da face da terra, representando a maldade. Depois nós tivemos a perversidade dos romanos, que tentaram exterminar os judeus também,
no 2º século depois de Cristo, da face da terra. Depois nós temos uma concentração da maldade no nazismo, quando Adolf Hitler, concentrando a maldade em si, tentou destruir o povo de Israel da face da terra e matou mais de 6 milhões de judeus no período da Segunda Guerra Mundial, no século XX. Essas são sombras do que há de vir, porque tanto Antíoco Epifânio, quanto Amã, quanto Hitler, são representações do anticristo, que é o homem da impiedade, da iniquidade, que o diabo vai possuí-lo completamente, e ele vai fazer muito mais destruições que todos estes já fizeram na história. Então o pecado da humanidade é evidente na história, sempre houve, e ele vai se proliferando, e ele vai contagiando. Ele é muito mais contagioso do que o coronavírus. Esse pecado da humanidade começou lá no Jardim do Éden, contaminou o mundo todo desde o princípio. Não há como ignorar a maldade, não há como ignorar a corrupção, a doença que o pecado lançou sobre o ser humano e o mundo. Agora, isso é dito para quê? Para não nos acostumarmos com a normalidade das coisas e achar que o pecado é normal e que as coisas nunca vão mudar, vai sempre ser assim. A impunidade está aí, as pessoas fazem as coisas erradas, não são punidas, a vida é desse jeito mesmo e nunca vai mudar. Pecado é assim e nunca vai mudar a situação da humanidade. Não caiamos nessa, não nos acostumemos com esta falsa normalidade, porque Deus já decretou um dia de juízo sobre a terra. Deus já decretou, está decretado, e ninguém pode mudar isso. A história bíblica nos mostra que quando Deus decreta, acabou. Deus decretou nos dias de Noé que iria destruir o mundo em água, e nada pôde alterar o decreto de Deus. Quando chegou o momento, foi destruído, abriram-se as fontes do abismo, brotou águas e fontes de águas debaixo da terra, e de cima inundou o planeta, e não salvou nenhuma pessoa a não ser as 8 pessoas que estavam dentro da arca. Quando Deus decretou que iria destruir Sodoma e Gomorra com fogo, não havia nada que pudesse mudar este decreto, e Ló, que estava demorando a sair da cidade, foi arrancado. Isso representa o arrebatamento, arrancado com força. A palavra arrebatamento, em 2 Tessalonicenses, que fala sobre o arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4,17, fala sobre o arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento no grego é tirar a força, arrancar com força, subitamente, de repente, violentamente. Foi isso que aconteceu com Ló. Foi arrancado e arrastado pelos anjos para fora, e Deus derramou fogo e consumiu Sodoma e Gomorra, e ninguém escapou. Assim, dessa mesma forma, Deus já determinou um dia em que cairá o seu juízo, o seu julgamento sobre o mundo. Presta atenção, a gente olha muitas vezes as coisas e a gente acha, olha, estamos tão acostumados em nosso país com a impunidade, que a gente acha que de alguma forma as coisas vão ser sempre injustas assim, e nunca vai haver uma justiça, e nunca vai haver uma punição.
Mas isso não é verdade. Deus é um Deus de amor, e por ser amor, Ele é justo. E por Deus ser justo, aquele que é justo pune aquilo que é injusto. Então Deus já estabeleceu um dia, quando, e o livro de Apocalipse nos mostra isso, quando vão ser derramadas as taças da ira de Deus sobre a terra, onde vão vir os cavalos da destruição de Apocalipse sobre a terra, onde haverá o derramar da ira e da punição de Deus sobre o pecado no mundo. Isto vai acontecer, já está determinado por Deus, e não há como escapar desta ira, a não ser que se coloquem debaixo do sangue de Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus não é condenado, e Deus o livra da ira que há de vir sobre a terra. Então, a ira de Deus virá sobre a terra, assim como Jesus advertiu, assim como nos dias de Noé, assim como nos dias de Ló, acontecerá a mesma coisa. Se Deus não poupou o mundo em Noé, e não poupou Sodoma e Gomorra em Ló, Deus também não poupará o planeta Terra das destruições que virão no futuro, porque a iniquidade, o pecado está se avolumando de tal forma no planeta Terra, que vai atingir os limites, e Deus então derramará. Porém, assim como aconteceu com Noé, e assim como aconteceu com Ló, Deus livra o seu povo da punição e do julgamento que virá sobre o mundo. Nós temos em Noé e nós temos em Ló um símbolo do arrebatamento da igreja. É uma figura do arrebatamento da igreja. Quando Deus iria punir o mundo em água, salvou Noé e sua família através da arca, que representava a pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, a punição virá, mas quem está na arca não vai sofrer a ira de Deus, porque está guardado e preservado pela arca, ou seja, por Cristo Jesus. Assim como aconteceu com Ló, porque Ló estava em Sodoma, e Deus tirou, arrancou Ló e sua família e destruiu as duas cidades. Isto é um símbolo. Não deve ser levado, obviamente, às últimas circunstâncias esse símbolo, mas é um símbolo que mostra que Deus vai arrancar o povo seu para depois mandar juízo sobre o local. Então essas duas realidades são metáforas, são comparações do que está para acontecer. Ou seja, o pecado deste mundo é algo evidente. Deus já decretou um dia de juízo sobre a terra. Porém, é possível fazer a vontade de Deus, mesmo em meio ao caos. Porque a Bíblia diz que mesmo em meio ao caos, o Noé era um homem justo e temente a Deus. Veja lá em 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, nós lemos que Deus preservou Noé, que era um pregador da justiça, e com ele mais 7 pessoas, quando ele condenou o mundo em água. Então esse texto nos mostra que é possível
a gente manter uma vida na presença de Deus, mesmo diante de uma calamidade do pecado e da iniquidade no mundo, e assim também com Ló, porque o mesmo texto de 2 de Pedro, capítulo 2, fala no verso 7, que Deus livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Ou seja, a vida em Sodoma era uma vida de imoralidade, mas Ló se mantinha justo diante de Deus e de alguma forma se afligia com aquela imoralidade do povo. Ou seja, é possível ser um pregador da justiça em meio ao mundo pecaminoso. É possível ser um homem, uma mulher justa, vivendo segundo a vontade de Deus em um mundo perdido. Por isso somos chamados a viver a vontade de Deus e não podemos usar a normalidade do pecado como desculpa para vivermos de qualquer maneira. É importante observarmos isso, que apesar do pecado, apesar de todo o pecado e da injustiça, é possível se manter fiel ao Senhor, que o pecado não é desculpa e a iniquidade alastrada não é desculpa para que a igreja se corrompa. Nós podemos manter-nos fiéis ao Senhor, mesmo que este mundo fique muito pior que Sodoma e Gomorra e muito pior que nos dias de Noé. É possível manter a vida em dia com Deus pelo sangue de Cristo Jesus. Então, é possível fazer a vontade de Deus. E assim como foi com Noé e com Ló, Deus vai tirar o seu povo para depois derramar o seu juízo sobre a terra. Esse é um fato. Mas estejam certos de que, também como foi nos dias de Noé e de Ló, o povo não percebeu que as coisas deixariam de ser como sempre tinham sido. A normalidade os enganou. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Ou seja, irmãos, a vida seguirá dentro da normalidade, e as pessoas, assim como nos dias de Noé e Ló, não perceberão quando o fim chegar. Vai passar, realmente. Eu creio que vai passar. Se Jesus não voltar para buscar a igreja enquanto o coronavírus ainda estiver aqui, vai passar o coronavírus e as coisas vão voltar à normalidade, como sempre estiveram. Vão voltar à normalidade, com adaptações talvez, mas vão voltar à normalidade. E o perigo da normalidade é que ela entorpece o coração, ela ludibria a alma. O perigo da normalidade é que ela traz um conforto para o coração sonâmbulo, e ela diz: pode ficar assim, sempre foi assim,
desde o dia em que o mundo foi criado até hoje é assim, e vai continuar assim, sempre vai continuar assim. Mas a Bíblia diz que não vai continuar assim sempre. Porém, as pessoas vão estar enganadas quando Cristo vier para buscar o seu povo. As pessoas vão estar enganadas, e Jesus já nos advertiu sobre isso. A vida será normal, até que a vida foi normal na época de Noé, até que Noé entrou na arca. A vida foi normal em Sodoma e Gomorra, até que Ló foi retirado. Eu imagino que as pessoas vendo Noé construir uma arca, pensaram: imagina, sempre foi assim, como é que vai acabar todo mundo? Que negócio é? Vai encher de água, tu está louco? Vai encher de água tudo aqui? Eu subo numa montanha, de onde que vai vir água para encobrir uma montanha? Imagina, eu subo nos picos mais altos, mais gelados, ou até levar uma roupa de frio lá para cima, duvido que vai encher de água lá em cima. Imagina, como que isso vai? Sempre foi assim, tantos anos desse jeito, agora vai mudar? Quem disse que vai mudar? Você está louco, Noé? Realmente não mudou, até que essa frase, até que, tem que ficar muito clara em nossa mente. As coisas vão continuar normais, até que Noé entrou na arca, e dali para frente, nada mais foi normal. A destruição veio e levou a todos. As coisas foram normais em Sodoma e Gomorra, as pessoas comerciavam, plantavam, construíam, estavam cheios de planos, de sonhos, de projetos, todos para o futuro, pensando, pais cuidando de seus filhos, correndo para cima e para baixo, comerciantes ganhando o seu dinheiro. As coisas estavam normais, até que um homem com a sua família saiu da cidade, e quando ele saiu, nada mais foi normal, tudo foi destruído. As coisas vão continuar aqui neste mundo, aviões voando para todos os lados, trens passando para lá e para cá, carros povoando as ruas da cidade, pessoas andando no comércio, comprando e vendendo, shoppings lotando, pessoas passeando, praias cheias, tudo vai acontecer normalmente, até que soe a trombeta no ar, e a igreja de Cristo vai ser arrebatada, e a partir daquele momento, nada mais será normal sobre o planeta Terra. Até que Jesus nos falou isso. Sua vinda será repentina, e pegará muitos de surpresa. Eles estarão enganados pela normalidade da vida. E isso é um alerta para todos nós, irmãos. É um alerta para a igreja, para mim e para você. Não pensemos que a normalidade da vida é perpétua. Um dia, a vida deixará este normal para nunca mais vivê-lo novamente. Porém, que alegria para a igreja! Será uma mudança maravilhosa, será uma mudança inimaginável, gloriosa, grandiosa, magnífica, poderosa. Será uma mudança que trará para o coração e para a vida da igreja uma realidade jamais pensada, de alegria, de gozo, de louvor, de paz. Para a igreja, este normal terrível que vivemos vai deixar de existir para uma realidade infinitamente melhor. Porém, para as pessoas que não estiverem com Cristo, será uma mudança terrível, algo que nunca se viu de tão terrível e catastrófico sobre a terra. A mensagem desta noite é um alerta e uma esperança para a igreja. Precisamos estar alertas, irmãos. Não podemos deixar de viver
na presença de Deus. Embora o mundo esteja condenado, Noé continuava justo na presença do Senhor. Embora o destino de Sodoma e Gomorra já estivesse traçado, Ló continuava justo na presença do Senhor. Precisamos estar alertas. Não podemos nos esquecer que este mundo já está condenado. Não há escapatória. Esta terra já está condenada. Esse sistema deste mundo já está condenado. Jesus não disse o mundo vai ficar no maligno. Ele disse o mundo já existe no maligno. Já está condenado. Precisamos estar alerta, porque não podemos nos esfriar. O mundo inteiro pode estar afundando na imoralidade. E hoje em dia, se alguém falar alguma coisa de moralidade, já é criticado por muita gente na internet. O mundo pode estar afundando na imoralidade, como em Noé e como em Ló. Inclusive leis imorais podem surgir cada vez mais no planeta Terra para tentar coibir a moralidade. Mas nós não podemos nos render, não podemos deixar de nos incomodar com o pecado e não podemos deixar de falar e de viver contra o pecado. Este é um alerta para nós. Em muitos lugares já não se fala mais contra o pecado. Precisa ter um discurso politicamente agradável a todos e todas. Mas isso não passa de balela do inferno para tentar apagar da consciência das pessoas o certo e o errado. Porém, nós vamos continuar pregando a verdade da palavra de Deus. Não podemos nos esfriar. Jesus disse: será que quando eu vier encontrarei fé na terra? Nós não podemos esfriar. Temos que continuar. Entre coronavírus ou qualquer outra pandemia na história, nós devemos continuar firmes, buscando ao Senhor, confiando em Deus. Não podemos deixar de congregar, não podemos. Como diz Hebreus capítulo 10, verso 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não podemos deixar de congregar. Eu entendo plenamente os irmãos que não podem estar conosco neste momento, mas você que pode, não podemos deixar de congregar, não deixe. Todos aqueles que deixaram de congregar se esfriaram na fé, se esfriaram. Um movimento maligno, sem igreja, tem se levantado no meio do povo. É uma estratégia maligna para afastar as pessoas da comunhão uns dos outros, para afastar as pessoas da reunião da igreja. A igreja nunca deixou de se reunir na história, desde o dia em que foi fundada, lá por Cristo Jesus, até hoje, a igreja, 21 séculos, nunca deixou de se reunir na história, nunca. Não se enganem, movimentos de pessoas que dizem que a igreja não deve se reunir, ou que não pode se reunir, ou que eu fico na minha casa e já estou bem reunido já, comigo e com a minha esposa e com meus filhos. Isto é maligno, é falta de consciência do que é a igreja. A igreja precisa se reunir, nós precisamos estar juntos, não deixando de nos reunirmos, precisamos estar juntos para encorajar uns aos outros, para orar uns pelos outros, para reafirmar uns aos outros, para viver na fé e aprendermos juntos. Precisamos estar reunidos, não podemos deixar de reunir, nunca. A igreja nunca deixou de se reunir.
E quando o império declarou a igreja ilegal, a igreja deixou de se reunir no público e começou a se reunir no privado. Começaram a se reunir nas catacumbas, nas cavernas, nos cemitérios, na clandestinidade, mas a igreja não deixou de se reunir. Quando o comunismo achou que ia destruir a igreja e proibiu na Romênia, na China, na Coreia do Norte, proibiu a igreja de se reunir, a igreja começou a se reunir nos subterrâneos, às escondidas, nas casas. A igreja começou a se reunir nos cemitérios, nos lugares onde não podia ser encontrada. Ali a igreja estava se reunindo. Nós não deixaremos de nos reunirmos, porque somos a noiva de Cristo e estamos aguardando a volta de Jesus para buscar a nossa vida. Ficai firmes, irmãos, na fé em Cristo Jesus, porque o dia do Senhor está próximo. Tudo pode parecer normal e tudo pode sinalizar uma certa normalidade, mas não deixai os vossos corações se enganar com estas coisas, porque quando disserem paz, paz e tranquilidade, disse Jesus, haverá repentina destruição sobre todos. Não deixeis os vossos corações se entorpecer por este mundo materialista que de alguma forma tenta enganar, ludibriar, iludir as pessoas para que elas acreditem que a vida sempre será dessa forma, mas a vida não será sempre desta forma. Um dia Cristo vai voltar para buscar a sua igreja e o dia do Senhor se aproxima. O dia do julgamento sobre este mundo se aproxima. O dia do derramar as taças da ira de Deus sobre esta terra se aproxima. O dia em que as pragas do Apocalipse vão cair sobre este mundo e a natureza será destruída e a humanidade será ferida e as dificuldades abundarão nesta terra, já se aproxima rapidamente, porque Deus irá derramar da sua ira sobre a terra, mas a igreja vai ser poupada, porque o Senhor levará a sua igreja para habitar com Ele nos ares. Aleluia, glória a Deus. Preparai as vossas vidas, santificai os vossos corações, deixai as vossas mentes pensando nas coisas do Pai, do alto. Enchei os vossos corações do Espírito Santo, buscai a santidade, buscai o Senhor dia e noite sem parar. Não deixem que a vossa fé esmoreça, não deixem que a frieza entre em vossos corações, não deixem que este mundo vos engane, não deixem que as trevas dominem sobre os vossos corações. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Preparai os vossos corações, porque em breve, muito em breve, o Senhor voltará para levar a sua igreja para os ares. Não deixeis, não desanimeis de dia nem de noite. Não deixem de buscar ao Senhor e de orar e de estar na presença de Deus. Enchei os vossos corações com a alegria da palavra, enchei a vossa vida com a esperança dos céus, porque em breve, muito em breve, o Senhor voltará para arrebatar o seu povo e a sua igreja. As coisas não vão continuar na normalidade como sempre estiveram por muito tempo. Logo, Senhor, a trombeta vai soar nos ares. Nós temos que estar preparados. Irmãos amados, não deixem que os corações estejam apegados às coisas deste mundo. Precisamos estar preparados. Em breve o Senhor voltará. Eu tenho isso clamando dentro de mim, um fogo ardente na minha alma. Eu me lembro da época em que me converti. Quando me converti, as pessoas pareciam muito mais preparadas para o arrebatamento do que hoje. Isto é um sinal que o mundo, que a igreja está se esfriando e de alguma forma muitos estão aderindo aos pensamentos mundanos e perversos. Irmãos, quando me converti, nós cantávamos sobre a volta de Jesus. Os pastores pregavam sobre a volta de Jesus.
Havia um sentimento de alegria no coração muito grande, porque para nós, Cristo podia voltar a qualquer momento. Nós estávamos toda hora falando sobre o arrebatamento da igreja. Pessoas gravavam, naquela época era LP, pessoas gravavam LPs e falando sobre visões que Deus estava dando. As pessoas estavam ligadas à volta de Jesus e ao arrebatamento. Ninguém ficava preocupado com as coisas deste mundo, mas a frieza começou a entrar em muitos corações da igreja, e a igreja deixou de estar preparada para subir, para ficar preparada para ficar aqui nessa terra. As pessoas começaram a se apegar às coisas materiais. Igrejas mundanas surgiram e começaram a pregar que o povo precisa ter prosperidade, que o povo vai ficar rico, que você vai conseguir todos os seus intentos, que Deus está empenhado em realizar os seus sonhos, que Deus quer transformar você num grande homem de negócios. Mentira do diabo! Deus nunca quis fazer isso com a humanidade. Deus quer preparar você para você ser uma luz neste mundo, para pregar contra o pecado e preparar você para a volta dele. Aleluia! Precisamos estar firmes, precisamos voltar a falar na volta de Jesus, precisamos voltar a desejar a volta de Jesus. Antigamente, se você perguntasse para os irmãos, o que você mais deseja? Eu desejo que Cristo volte hoje, eu desejo que Cristo apareça, eu quero ir para a glória, eu quero ir para a presença do Senhor. Vai perguntar hoje para a maioria dos irmãos, o que você mais deseja? Eu desejo passar no vestibular, eu desejo comprar uma casa num condomínio fechado, eu desejo casar, eu desejo conseguir um bom emprego na minha vida. Misericórdia! A igreja deixou de pensar no alto para pensar na terra. Estamos preparados para ficar e não para subir. Quem está preparado para ficar, vai ficar com o anticristo, que vai se levantar neste mundo, o homem da iniquidade, perverso, maligno. Mas quem está preparado para subir? Eu não estou esperando o anticristo, eu estou esperando Cristo voltar para nos levar para a glória. Aleluia! Eu não quero nem conhecer o anticristo, não quero nem saber do anticristo. Eu não estou esperando o anticristo, eu estou esperando Cristo para voltar, me buscar e levar para a glória. A igreja precisa estar preparada. Pastor, mas se Jesus demorar 30 anos e eu morrer antes, então no dia que você morrer, você precisa estar preparado, porque Jesus voltou para você. Ou você vai alcançar o arrebatamento da igreja, Jesus vai voltar e você vai estar na coletividade que vai subir. Ou Jesus vai voltar só para você no dia da sua morte. Mas de alguma forma Jesus vai voltar para mim e para você. Precisamos estar firmes nessa esperança. Não percamos a esperança. A minha esperança maior não é que a ciência desenvolva uma vacina contra o coronavírus. Essa não é a minha esperança. A minha esperança maior não é ter um presidente da República crente e um Supremo Tribunal Federal crente. Essa não é a minha esperança. Até porque isso não vai resolver nada. Esse mundo já está condenado. E a perversidade do mundo e o amor ao dinheiro e a sedução das riquezas envolve o coração das pessoas. A minha esperança é que Jesus volte para nos levar. Você não gostaria que tivesse uma vacina do coronavírus? Eu queria que tivesse, mas essa não é a minha esperança. A minha esperança é que Jesus volte para buscar a sua igreja, porque depois do coronavírus virá outros vírus, depois dessa pandemia outras pandemias vão vir. Mas o meu desejo é que Cristo volte para buscar a sua igreja. Precisamos viver a mensagem do Evangelho para alcançar o máximo de pessoas que pudermos, porque assim como foi nos dias de Noé e também nos dias de Ló, a destruição virá, mas Deus nos livrará. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Deus virá para nos tirar deste lugar. Aleluia. Vivamos o Evangelho de Cristo Jesus todos os dias, com alegria, paz, fé e esperança em nossos corações.
Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Enquanto os irmãos vêm aqui. Pode ser. Enquanto os irmãos vão se organizar para cantar, eu quero orar com vocês esta noite. Quero orar para que o Espírito de Deus possa despertar cada coração. Precisamos estar preparados. Irmãos, Deus já manifestou na história o que Ele vai fazer. Deus já disse por fatos históricos, mas disse por realidades de sombra, que representam o futuro, não muito distante, a meu ver. Deus arrancará o seu povo daqui, e a destruição virá. Vamos orar. Senhor amado, esta noite estamos aqui e te louvamos, te adoramos, te exaltamos. Tu és Senhor da nossa vida. Fortalece o nosso coração para estarmos firmes, ó Pai, aguardando a volta de Cristo, buscar a sua noiva. Senhor, que nenhum de nós esteja distraído, que nenhum de nós esteja seduzido pelo mal, mas que todos possam estar vigilantes e alertas. Como diz a tua palavra, vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. Nós não sabemos, mas nós queremos estar vigilantes. O que sabemos é que tu virás nos buscar, e isso nos basta. Queremos estar vigilantes. Fortalece o coração da tua igreja, desperta a tua igreja, desperta os que dormem, desperta os sonâmbulos, desperta aqueles que estão como zumbis, seduzidos pelo mal. Desperta os pastores, ó Pai, os líderes que têm sido seduzidos pela fama, pelas riquezas. Desperta-os, ó Deus, para a verdade da tua palavra. Abençoa a tua igreja, que possamos estar cheios do Espírito Santo. Não nos deixa vazios do teu Espírito, Espírito de Deus. Não há outra coisa que possamos querer mais do que a tua presença. A tua presença é o suficiente. Assim como o Senhor encheu Pedro, Paulo, assim como o Senhor encheu João, assim como o Senhor encheu Filipe, Estevão, assim como o Senhor encheu a igreja primitiva, enche a nossa vida e a nossa alma. Não nos deixa viver na secura da carnalidade, da frieza e do pecado. Fortalece a tua igreja cada dia. Ó Senhor, muitas são as lutas e as tribulações que a gente tem passado nesta vida, mas em tudo somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não nos deixa desapercebidos da realidade. Não nos deixa, Senhor, ó Deus, enganados na história. Que cada um de nós possa estar muito alerta, buscando a vida de santidade, de busca do Senhor. Fortalece, Senhor, o coração de cada pessoa, avivando com o poder do teu Espírito Santo. Espírito Santo, tu és o nosso companheiro, tu és o nosso advogado, aquele que é chamado para estar ao nosso lado. Fortalece a nossa realidade pessoal, transforma a nossa vida, muda a nossa mente, nossa alma. Precisamos glorificar a Cristo Jesus com a nossa vida. Reacende em nós aquela chama dos primeiros dias da conversão. Reacende em nós o desejo por ver Jesus Cristo, por estar com o Senhor, por te amar, por estar mais perto do Senhor. Reacende em nós o interesse pela tua palavra, por viver a tua palavra. Reacende em nós a chama por pregar o Evangelho, por levar a tua palavra aos corações perdidos e caídos. Não nos deixa, ó Deus, esfriar.
que possamos valorizar a congregação, o ato de congregar, de estar juntos, buscar o Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar com alegria.